Há quase 2000 anos, um homem preso, escrevendo sua última carta antes de ser executado, descreveu uma lista de comportamentos que marcariam os últimos dias. Ele não falou de guerras nucleares, não falou de códigos, nem de tecnologia, nem de datas em calendário. Falou de pessoas, de como elas amariam a si mesmas mais que a qualquer coisa, de como o afeto natural entre famílias se esfriaria, de como a aparência de religião continuaria, mas o poder transformador dela desapareceria. Lida hoje, sem saber que tem quase 2 milênios, essa lista parece escrita esta semana sobre qualquer feed de rede social. Este texto está em 2 Timóteo 3. A seguir, contexto histórico, teologia séria, e porque ele descreve com precisão perturbadora o mundo de hoje sem alarmismo, sem data marcada. Só o texto, explicado, e uma oração no final. Este é Oração em Ação, um espaço de estudo bíblico sério. Aqui não há profecia de internet sem apontar anticristo em manchete, sem marcar data de retorno, sem sensacionalismo. A Bíblia é mais séria do que isso. O contexto de Paulo escrevendo 2 Timóteo, sua carta final antes da morte, o que os termos gregos da lista de tempos difíceis realmente significam, como diferentes tradições cristãs ao longo da história interpretaram os sinais dos tempos com humildade, não certeza absoluta. E porque este texto descreve tendências sociais e psicológicas observáveis hoje não como previsão de calendário, mas como diagnóstico espiritual. Timóteo é, com grande consenso entre estudiosos, o último escrito de Paulo antes de sua execução em Roma, sob o imperador Nero, provavelmente entre 66 e 67 depois-se preso, sozinho. No capítulo 4, ele registra que só Lucas está comigo. Ele escreve ao discípulo mais próximo, Timóteo, líder da igreja em Éfeso. Não é um texto teórico, é o testamento espiritual de um homem prestes a morrer, escrevendo ao jovem líder que herdaria a tarefa de sustentar igrejas em meio à perseguição crescente e a falsos mestres dentro da própria comunidade cristã. É nesse contexto que Paulo escreve, no capítulo 3, versículo 1, sabe isto, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Um ponto teológico importante, a expressão grega para últimos, dias, eschatai, remerai, não é usada no Novo Testamento exclusivamente para um futuro distante. Em Atos 2, versículo 17, Pedro cita o profeta Joel e diz que os últimos dias começaram no Pentecostes. Para a teologia do Novo Testamento, já vivemos nos últimos dias desde a primeira vinda de Cristo, o período entre a primeira e a segunda vinda, que pode durar séculos. Paulo não descreve um momento específico do calendário, descreve o caráter de toda a era entre as duas vindas de Cristo. Paulo lista 19 características, quase todas em forma de substantivo composto grego, um catálogo de vícios, estilo retórico comum na literatura moral greco-romana, usado aqui com intenção profética. As mais reveladoras amantes de si mesmos, Filautói, primeira da lista e raiz de quase todas as outras, não é apenas vaidade, é a inversão da hierarquia do amor. O amor que deveria fluir para Deus e para o próximo se volta para dentro, sem afeto natural, astorgoi. Storgei, em grego, é o amor familiar, o vínculo natural entre pais e filhos, entre parentes. Paulo diz que, nos tempos difíceis, até esse vínculo instintivo se enfraquece. Comentaristas como John Stott já observaram, é uma das previsões mais chocantes da lista. A própria família, base da sociedade, tornando-se fria. Amigos dos prazeres mais do que amigos de Deus. Filedonoi, malon a filoteoi. Jogo de palavras entre filedonos, amigo do prazer, e filoteos, amigo de Deus.
Paulo não diz que essas pessoas odeiam Deus, abertamente diz que preferem outra coisa. É substituição de afeto, não negação frontal, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. O ponto mais grave da lista, isolado no final como conclusão, não descreve pessoas fora da religião. Descreve religiosidade que mantém a forma morfoses, mas perde a força transformadora dinamis, mesma raiz de dinamite. Fé como estética, como identidade cultural, como hábito, sem poder de regenerar o caráter. Aqui, humildade teológica é essencial. Ao longo da história, cristãos de praticamente toda geração já identificaram sua própria época como os últimos tempos e apontaram eventos específicos como cumprimento e quase sempre erraram nos detalhes, mesmo quando certos quanto ao princípio geral. Existem tradicionalmente diferentes formas de ler os textos proféticos sobre os últimos dias. A visão futurista, comum em certos setores evangélicos desde o século XIX, entende boa parte dessas profecias como eventos ainda por vir, concentrados num período final específico. A visão preterista parcial entende que boa parte da linguagem apocalíptica de Mateus 24 refere-se primariamente à destruição de Jerusalém em 70 desovos, embora aponte também secundariamente para o fim dos tempos. A visão amilenista, presente em grande parte da tradição reformada e católica, entende que essas descrições se aplicam de forma recorrente ao longo de toda a era da Igreja, cada geração enfrentando sua própria manifestação de tempos difíceis. Não é objetivo deste vídeo apontar qual visão está certa. Cristãos sérios divergem nisso há séculos, mas há consenso. O texto de 2 Timóteo 3 tem valor diagnóstico permanente. Seja o cumprimento final concentrado no futuro ou distribuído ao longo da história. A lista de Paulo funciona como raio-x do que acontece quando uma sociedade ou uma igreja perde sua ancoragem em Deus. É o que Jesus também ensina em Mateus 24. Diante da pergunta sobre os sinais do fim, sua resposta não é uma lista de eventos para marcar no calendário, mas um alerta repetido: vede que ninguém vos engane. O primeiro sinal dos últimos tempos não é uma catástrofe externa, é o engano. E o antídoto ao engano não é cálculo de datas, é vigilância espiritual. Sem apontar evento político, figura ou data, porque o texto não autoriza isso. É possível observar, com honestidade, que as tendências de caráter descritas por Paulo são visíveis e mensuráveis na cultura contemporânea. Amantes de si mesmos. Pesquisas em psicologia social têm documentado o aumento de traços narcisistas autorrelatados entre gerações mais jovens em diversos países ocidentais nas últimas décadas. Sem afeto natural, o enfraquecimento de vínculos familiares e o aumento do isolamento intergeracional são temas amplamente discutidos por sociólogos contemporâneos, independentemente de convicção religiosa. Amigos dos prazeres mais do que amigos de Deus. Vivemos numa economia de atenção construída para maximizar prazer imediato, enquanto a prática religiosa que exige espera, disciplina e silêncio perde espaço, aparência de piedade sem o poder dela. Talvez o sinal mais presente dentro da própria igreja hoje, cristianismo como identidade cultural, estética de rede social, mas cada vez mais desconectado de transformação real de caráter. O ponto central não é: estamos no fim dos tempos, portanto, tenha medo. É que esses sinais existem em toda geração, em graus variados, e cada pessoa é chamada a examinar se está reproduzindo esse padrão ou resistindo a ele. Profecia bíblica bem interpretada nunca paralisa de medo, desperta discernimento e ação. 3 perguntas para levar desta tela para a semana em que áreas o amor próprio tem competido com o amor a Deus e ao próximo.
Os vínculos familiares e afetivos têm esfriado por distração ou autossuficiência. A fé tem forma sem força, presença religiosa sem transformação real de caráter. Vamos orar. Senhor, Tu que és o mesmo ontem, hoje e eternamente, vivemos em tempos que os apóstolos já anteviam com sabedoria e sobriedade, e reconhecemos em nós mesmos alguns dos sinais que a Tua palavra descreve. Perdoa quando o amor próprio ocupou o lugar que te pertencia. Perdoa quando deixamos esfriar o afeto pelos que amamos, ocupados demais, distraídos demais, cansados demais. Perdoa quando preferimos o prazer imediato à Tua presença, que exige espera e silêncio. Examina o coração, Senhor, e mostra onde a fé tem forma, mas perdeu força, onde parecemos piedosos por fora, mas vazios de transformação por dentro. Não dê um espírito de medo diante dos tempos, mas de vigilância e discernimento. Que não sejamos enganados por falsas seguranças, nem paralisados por falsos alarmes. Que estejamos ancorados na palavra, como Timóteo foi instruído a permanecer, para que, aconteça o que acontecer ao redor, a fé permaneça firme, viva e transformadora. Em nome de Jesus, que é o mesmo em todos os tempos. Amém. Comente abaixo qual desses sinais é mais reconhecível na cultura ao redor ou até em si mesmo. Inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe com alguém que precisa entender. Profecia bíblica com seriedade, sem sensacionalismo e sem perder o discernimento. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração até o próximo encontro.